Boa noite, então, colegas. Como estamos? Vamos iniciando, então, né, a nossa atividade. Primeiro quero desejar as boas-vindas, né, a todas e todos. Vamos agradecer a participação aí de cada um e cada uma. Eu sou a Jocélia, então, eu sou psicóloga clínica. Eu componho a comissão gestora do Conselho Regional de Psicologia na Subsede Serra e também coordeno o núcleo de políticas públicas. A roda de conversa, então, cuidar do outro é cuidar de mim é cuidar do mundo, é uma atividade que é realizada, né, pela parceria entre a Psiconor e o Conselho Regional de Psicologia na Subsede Serra. E para que a gente tenha, né, um bom andamento da nossa atividade virtual, né, a gente solicita, então, que vocês possam manter, né, os seus microfones desligados quando não estiverem, né, se manifestando. E caso a conexão com a internet também possa vir a falhar, né, o desligamento da câmera pode ajudar, né, para que essa conexão melhore um pouco. A gente, então, vai ter nesta noite, né, duas colegas que vão estar fazendo falas, né? A nossa colega Angelista da Silva Granja. Ela é psicóloga clínica, conselheira e é também formada em ciências contábeis e teologia. E a colega Elisa Zanonato Borghetti também é psicóloga clínica com formação em terapia cognitivo-comportamental e é membro da Psiconor. Cada uma delas, então, vai fazer a fala e depois a gente vai abrir para as manifestações. A gente solicita, então, que vocês possam fazer suas inscrições pelo chat ou erguendo a sua mão. A gente vai tentar aqui, na medida do possível, ir fazendo as inscrições para vocês poderem se manifestar. Tá? A gente também solicita que a gente faça um tempo de fala de aproximadamente 5 minutos, né, de cada um, para que todos possam se manifestar. E aí, assim, para fazer a abertura da nossa atividade, né, que leva o nome aí, então, de cuidar do outro é cuidar de mim é cuidar do mundo, a gente conta com a participação de uma dupla bem especial de colegas, né, que fez uma música muito linda, e a gente vai convidar eles, então, para nos agraciar aí com essa música ao vivo. Trata-se da colega Franciele Dimmer Magnus, né, psicóloga também, especialista em atenção básica em saúde coletiva, em clínica psicanalítica e em psicologia em saúde. E ela também é servidora pública no município de Bento Gonçalves. E o Vinícius Roncha Botelho, também é psicólogo especialista em atenção básica em saúde coletiva e em psicologia em saúde. Convido, então, os dois para fazer a abertura e, de imediato, passo a fala para as colegas Angelista e Elisa. Bom evento. Escuta, outra já tem. Escuta, acolhe, cuidado, outro já tem. Escuta, outra já tem. Escuta, acolhe, cuidado, outro já tem. Cuidado, outro faz bem. Cuidado, outro faz bem. Eu vi um homem na rua, gritando com sua voz, embargada de cigarro, com a língua no tempo. Desde o tempo em que eu nasci,
Cuidar do outro é cuidar de mim. Cuidar de mim é cuidar do escutar, o outro, a outra já vem. Escutar, acolhe, cuidar do outro faz bem. Cuidar do outro faz bem. Cuidar do outro faz bem. Então, gente, a gente agradece o convite, né? E como todo mundo que está em casa... Olha, vamos ver, vem, Mari, vem cá, tem dizer oi para as pessoas. Essa aqui é a Marina, e ela é nossa filha, e está participando também dessa live conosco. Já está um pouco na hora de dormir, né? Então a Mari está um pouco agitada, mas a gente vai tentar participar o quanto der com vocês, tá bem? Olha, gente, um presente para minha mamãe. A gente também é cuidado. Cuidado. Bem, então, acho que passamos a palavra para a Angelista. Podemos iniciar, Angelista? Sim. Obrigada, Juscelia. Quero agradecer ao Vinícius, a Franciele e a Marina pela linda canção. Também cumprimentar e agradecer a Elisa, minha colega, que falaremos um pouco, a Psiconor, ao CRT, a toda a equipe de apoio que está tornando possível esse momento, e agradecer também a todos vocês que se inscreveram para a gente conversar um pouquinho sobre um assunto tão importante, que é a questão do cuidado, né? E esse tema muito tentador, que fala do cuidar de mim, é cuidar de mim, cuidar do outro, cuidar da vida, cuidar do mundo. E eu fui ler um pouquinho sobre o significado dessa palavra cuidado. E está escrito no dicionário, substantivo masculino, que significa demonstração de atenção, em que há cautela, prudência, aplicação e capricho ao realizar algo. Zelo, esmero, atenção maior em relação à preocupação. Dever de arcar com seus próprios comportamentos ou com ações de outrem, responsabilidade. Milton Nascimento também, em uma de suas canções chamada Coração de Estudante, escreveu: já podaram seus momentos, desviaram seu destino, seu sorriso de menino, quantas vezes se escondeu. Mas renova-se a esperança, nova aurora a cada dia, e há de se cuidar do broto, para que a vida nos dê flor e fruto. Bem sabemos que tudo que é cuidado, bem cuidado, dura o dobro. Vivemos num tempo em que se faz necessário e urgente cuidar da vida das pessoas e da vida do planeta. Essa pandemia que assola o mundo está nos provocando para que a gente possa rever esse conceito de cuidado. Mas eu escrevi um pouquinho direcionado aos profissionais da psicologia que fazem da sua profissão, essencialmente, uma profissão para cuidar do outro. E a pergunta é, mas quem cuida de mim? De nós, psicólogos. Quando nos formamos cheios de alegria,
a gente faz o seguinte juramento. Como psicóloga, como psicólogo, eu me comprometo a colocar minha profissão a serviço da sociedade brasileira, pautando o meu trabalho nos princípios da qualidade técnica e do rigor ético. Por meio do meu exercício profissional, contribuirei para o desenvolvimento da psicologia como ciência e profissão, na direção das demandas da sociedade, promovendo saúde e qualidade de vida de cada sujeito e de todos os cidadãos e instituições. Nossa profissão, nós bem sabemos que envolve acolhimento, empatia, uma escuta ativa, respeito às particularidades, um convívio com o diferente, uma comunicação clara, um envolvimento e um vínculo emocional, um olhar singular, um tratamento a outra pessoa como realmente humana. Do lado de lá, um ser humano com suas histórias, suas alegrias e sofrimentos. Do lado de cá, outro ser humano, que apesar de ter se preparado, não deixa de ter suas próprias questões históricas, pessoais e familiares. Tudo isso é lindo. Nossa profissão é demais. Só nós sabemos o quanto é gratificante ver uma pessoa retomar sua vida, sentir alegria, por ter superado e aprendido a lidar com suas emoções. Mas como toda profissão, existe outro lado. Lidamos com a dor humana. Algo subjetivo e cheio de nuances sutil, que exige nossa agudeza e discernimento. A carga emocional na convivência diária com o sofrimento do outro é desgastante, por mais que tenhamos desenvolvido finas habilidades. Ainda mais quando a ferramenta que temos para lidar com tudo isso é também sutil e subjetiva. Está munida de uma escuta qualificada e da palavra. Claro que a satisfação e a alegria em ver as pessoas que melhoram, que reconstroem as suas vidas, não tem preço. Mesmo assim, é difícil testemunhar dores psíquicas tão nuas todos os dias. Somos submetidos a responsabilidades extremas, e as pessoas nos olham como quem pode curar a dor. Quem já não perdeu o sono ao receber uma ligação no meio da noite de alguém em angústia de morte, pensando em tirar a própria vida? Mães desesperadas pelos filhos que se cortam. A notícia de um familiar diagnosticado com alguma doença, algum transtorno mental. Quando recebemos pacientes com transtornos borderline, abuso, esquizofrenia, outra doença mental, onde precisamos medir cada palavra e tatear em busca de um caminho. E quando uma mãe traz sua criança e nos diz esperançosa, ela vai ficar curada, né, doutora? Perdas por acidente, mães que perderam seus bebês, crianças que perderam seus pais. Diante da pandemia do coronavírus, testemunhar a dor de quem não pôde se despedir de seus entes queridos, de lhe dar o enterro digno, de lhe dar o último beijo. Ficaria aqui discorrendo sobre acontecimentos outros que fazem parte do nosso cotidiano. A pergunta é, como se manter saudável como profissionais da psicologia? Como separar o que é meu do que é do outro sem perder a empatia? O que fazer? Ninguém tem uma receita, mas estamos aqui para conversar um pouquinho sobre isso. Eu, em particular, nesses anos de profissão, tenho me pautado por algumas condutas. Primeiro, preciso me conhecer meus limites e minhas possibilidades, saber até onde posso dar conta de uma determinada demanda. Consciência de que não sou super-heroína, sou humana. Desenvolver a amorosidade. Transformar a profissão numa missão. Cultivar a esperança, aprender a esperar e confiar que o paciente tem potencial e vai dar a volta aos seus sofrimentos e às suas demandas. Observar as próprias emoções. Estar atentos aos pensamentos e sentimentos que poderão emergir após uma sessão complicada. Procurar distinguir o que é teu do que é do outro. Criar grupos de estudo ou grupo de suporte, um ajudando o outro, fazendo estudos de caso, compartilhando as experiências. Ter a capacidade de encaminhar casos muito difíceis para um outro profissional.
cultivar a humildade, não querer resolver tudo ou se considerar responsável por tudo e por todos, cultivar a espiritualidade, uma fonte de onde só tira a água, ela seca, sentir alegria em poder estar com o outro. O cuidado exige disciplina e um amor incondicional pelo outro e por mim mesma. Nunca abandonar os círculos de amizade, o encontro em família e aprender a tirar tempo para si. Quem ama cuida de si, do outro, da vida, do planeta. Quem ama cuida dos seus sentimentos. Quem ama preserva a alegria. Quem ama se guarda, protege e também se coloca à disposição do outro. Esta é a minha contribuição para a gente abrir o debate nesta noite. Obrigada. Passo a palavra para você, Jocélia. Oi, Jocélia. Obrigada, Angelista. Muito obrigada pela tua fala. Elisa, então, por favor. Oi, pessoal, boa noite. Primeiro, então, temos a agradecer pela participação de vocês. Angelista, muito linda a tua fala. Muito obrigada. Obrigada. E estamos em mais de 30 pessoas. Que bacana, estamos muito felizes pela participação de vocês. Então, estou aqui representando a Psiconor, a Associação dos Psicólogos do Nordeste do Estado. Estamos eu e o William e a Pri, né? A Pri também está aí. Então, o nosso objetivo com essa atividade, em parceria com o pessoal do Conselho, né, foi de conseguir proporcionar um espaço de escuta, acolhimento, justamente pela demanda que a nossa profissão exige, né. Precisamos lembrar constantemente o quanto a nossa profissão exige uma extrema doação da nossa parte, né, cuidar do outro, cuidar das suas questões emocionais, das suas particularidades. Isso é muito lindo, é um trabalho imensamente gratificante, né, acho que todos que estão aqui compartilham dessas vivências, e particularmente, assim, o que eu venho percebendo também, né, no período de isolamento social, estamos tendo um desafio muito grande frente a mudanças de rotina, mudanças na nossa forma de entender a nossa profissão, de como conseguir estar presente para o outro, mesmo que não fisicamente, né, acho que o que o isolamento, esse período de isolamento tem nos mostrado é que podemos estar disponíveis emocionalmente, né, mesmo que não estejamos lado a lado fisicamente. Então, acredito que é bacana de ver essa mobilização, esse esforço coletivo, né, em conseguir cada vez mais abrir espaço para atendimento online, reuniões, espaços de fala, né, reuniões, enfim, espaços de fala, escuta, e nossa ideia foi justamente conseguir proporcionar esse ambiente para acolher demandas que a gente vem percebendo. Então, a gente tem uma ideia, assim, de alguns tópicos que a gente pode abordar, e justamente conseguir se auxiliar nesse momento em que estamos necessitando, né, esse isolamento físico, mas sem esquecer que isso não diminui o nosso amor pela nossa profissão, pelo cuidado com o outro também, né. Então, acho que é mais uma questão, né, que a gente pode perceber também nesse período de isolamento, é que quando a gente se obriga a desacelerar um pouquinho, a rever, né, muitas coisas que tínhamos na nossa rotina, muitos planos, muitos planejamentos, e a gente precisa modificar e adaptar muitos desses planos que tínhamos, né, isso tudo mostra o que realmente importa para a gente, isso mostra a importância do contato, do vínculo, mesmo que por meios virtuais, né, mesmo que às vezes a gente enfrente algumas dificuldades pela questão da internet, a conexão, né, então, o que eu acho que é super importante, né, como toda crise,
essa também pode estar nos mostrando coisas muito importantes para a gente conseguir, enfim, internalizar, né? A gente também pode aprender que, por mais difícil que seja, períodos de mudanças, onde a gente é tirado da zona de conforto, a gente pode se adaptar, a gente pode conseguir encontrar várias formas de cuidar do outro, de cuidar de nós mesmos também. Então, como muitas mudanças, né, vão acontecendo na nossa rotina, o autocuidado, principalmente para profissionais da saúde, se mostra ainda mais necessário, porque a gente precisa acolher as nossas próprias inseguranças, as nossas próprias angústias inerentes da profissão, e também das pessoas que estão conosco, né, então, acredito que, de uma forma geral, muitos psicólogos têm sentido receios semelhantes, né, dúvidas semelhantes também. O atendimento online, desde quando foi permitido em 2018, né, novembro de 2018, a gente percebe que, principalmente agora, muitos profissionais estão aderindo e, por um lado, facilita bastante a procura por pessoas que têm possibilidade de se deslocar ou que têm, enfim, dependendo da localidade onde moram, tem algumas limitações. Então, acho que pode ser um momento ainda mais importante para a gente também conseguir adaptar o cuidado com o outro, a forma de cuidar do outro, né? E de nós mesmos também, porque, querendo ou não, antes de psicólogos, somos seres humanos também, com emoções, com medos, com inseguranças, e tentar sempre lembrar como que a gente pode incluir na nossa rotina momentos de autocuidado, de que forma que a gente pode colocar em prática na nossa agenda, momentos para cuidar da nossa saúde mental, nossa saúde física, e conseguir também contar com a ajuda de quem é importante para nós, né? Então, de minha parte, acho que a ideia era mais ou menos nortear, né, para os pontos que a gente pensa em abordar e escutar um pouquinho de vocês também. E mais uma vez agradeço o pessoal do conselho, a Angelista também, obrigada pela tua fala, muito linda a tua reflexão. E, gurias, muito obrigada também por toparem, né, essa atividade com a gente, para também conseguir acolher essas quase 40 pessoas que estão aqui. Tá muito bonito, tô gostando de ver. Isso, então. Muito obrigada, Elisa, pela tua fala também. Então, enquanto né, as outras pessoas aí vão se animando para se inscrever e falar, né? Vocês podem estar se inscrevendo pelo chat ali do ladinho, né? Se alguém tiver alguma dificuldade também pode estar se manifestando. A gente já tem uma pessoa inscrita, então, né? Que é a Dalmara. Dalmara, então, por favor. A Dalmara está dizendo aqui que não se inscreveu. Eu acho que eu li errado aqui no chat. Mas bem, vamos lá. Alguém se anima? Gostaria de fazer uma fala, de comentar um pouquinho como é que está sendo essa experiência nesse momento? Célia, posso só dar um apontamento enquanto o pessoal se organiza para participar? Claro, claro, Elisa. Tá. Não, era isso mesmo que tu falou agora. Acho que a gente pode meio que nortear os tópicos. E acho que o primeiro pode ser exatamente isso que tu comentou agora, né? Talvez os desafios, quais os maiores desafios que os profissionais da psicologia estão sentindo nesse período de isolamento social, né? Que desafios, que inseguranças, que dificuldades que estão mais evidentes, né? Tanto por parte talvez da aderência dos pacientes para quem trabalha na clínica, né? E tanto por parte dos próprios profissionais. Acho que pode ser um bom ponto de partida. O que tu acha? Ótimo, podemos começar assim, então. Uhum. Temos, então, a Carla e depois a Daniela também, e agora o William. Então, podemos começar pela Carla.
Carla? Então, boa noite. Eu vou bagunçar um pouco a organização que vocês acabaram de propor. Eu só queria dizer que, né, nesses novos desafios, né, tem esse aqui que a gente construiu, né, que é um desafio para nós também fazer essa reunião, uma reunião virtual, assim, né, uma telereunião, e tem esse processo, né, esse primeiro momento que a gente teve que fechar o conselho e rever uma série de coisas e dar andamento para como ele funcionaria fechado, e depois como isso, depois que a gente conseguiu andar com isso, foi um certo, não sei bem a expressão, mas um certo alívio, assim, e aí a gente conseguiu começar a pensar em como que a gente poderia trabalhar com os psicólogos estando dentro de casa, né? Então, eu quero dizer que eu acho que isso é uma coisa bem legal que aconteceu, entende? Não foi de uma hora para outra, não foi no primeiro momento, a gente não sabia como fazer, a gente está experimentando pela primeira vez, mas já é um passo, né? Diante de uma situação tão difícil como essa que a gente está vivendo. E teve esses dois momentos, né? Um momento do choque, em que a gente não sabia como que a gente ia fazer, em que a gente teve que cuidar da casa para depois começar a repensar o trabalho. Era isso, mas fugiu do que vocês tinham combinado, né? Não, Carla, eu acho que vem muito de encontro, né, com tudo isso que a gente vem vivendo nesse momento. De fato, isso foi um acontecimento que ninguém esperava, né? E, enfim, que a gente precisou se adaptar em vários sentidos, né? Que não só dentro da nossa profissão, né? Dentro da nossa casa também, com aqueles que estão com a gente o tempo todo, né? Muitas coisas para a gente reorganizar, até que a gente conseguisse, né, dar a volta e realmente conseguir propor e fazer algumas coisas também, né? Eu acho que sim, que é bem nesse aspecto mesmo que a gente pode ir construindo aqui. Dani, então, né, pode fazer a tua fala. Bom, primeiro, uma boa noite, né, a todas e a todos. Também sou conselheira, estou junto com as gurias, mas as gurias que estão mais aí organizando. Mas eu gostaria de dizer também isso, assim, que eu achei muito bacana a gente conseguir construir esse espaço nesse momento. A gente fez uma roda de conversa, né, lá em janeiro ainda, e a gente viu que seria bem importante a gente seguir com esse tipo de atividade, assim, e para se acolher, né? Então, a gente está todo o tempo, assim, acolhendo e sendo acolhida, né? Nesse momento que é difícil, que está bem complicado. Hoje eu passei o dia trabalhando, assim, e tô até sem voz, né? Então, a gente está vivendo uma coisa que a gente não viveu mesmo, assim, sabe? A gente não sabe como ir, então a gente está indo aos poucos, né? Nas atividades do conselho, mas na nossa vida, nós, enquanto sociedade, comunidade, vamos se escutando e vamos se acolhendo. Então, eu acho que esse espaço aqui é de fundamental importância. A gente não conhece, né, todas e todos que estão aqui presentes, mas eu acho que a ideia era essa também, que a gente pudesse falar sobre. A gente está vivendo um momento que ele é trágico, né? Saber que tem mais de 9 mil mortes, assim, isso é uma coisa absurda, assim, e a gente segue caminhando, então essa ansiedade, para quem está atento ao que está acontecendo, é muito grande, né? É uma coisa absurda, assim, e entender que isso vai aumentar mais. Então, acho que essa necessidade que a gente tinha enquanto, né, comissão gestora de poder abrir essa roda de conversa vem daí, porque a gente também vai se acolhendo nessa caminhada, escutando. Então, eu achei bem bacana poder estar aqui com vocês. Queria dizer que eu também estou sentindo ansiedade, que eu também gostaria de escutar e ser escutada. Eu tenho procurado fazer esse exercício também, que é um exercício de paciência também, né? A gente está sendo convocado a desenvolver uma dimensão da nossa personalidade que talvez a gente não tivesse bem desenvolvida ainda, né? Que é isso, vamos ficar
ter paciência. Quando eu olhar para o meu futuro, né, eu vou ter esperança e fé, mas eu vou ter que ter cuidados ao pensar como que vai se dar esse futuro. Então, eu estou tendo que ter mais tolerância com as pessoas que estão no meu entorno, comigo também, me respeitar os meus tempos. Porque eu estou me sentindo assim, queria compartilhar que talvez muitas pessoas estejam se sentindo assim nesse momento, né? E a gente poder se acolher agora, assim. Enfim, queria dizer que estamos juntas, né? Estamos juntas. Era isso. Isso mesmo. Isso mesmo. Obrigada, Dani, pela sua fala. William? Bom, queria desejar boa noite também para todo mundo e dizer que, embora esteja cada um na sua casa, uma noite fria, né, enfim, é um momento de muito calor, né, é muito bonito, sim, porque a nossa profissão muitas vezes é dita como uma profissão mais sozinha, muitas vezes uma categoria vista como desunida, e olha como, mesmo num momento de suposto isolamento, como a gente às vezes consegue se reinventar e se unir sim, e se juntar, e discutir, pensar juntos, e do quanto isso é rico e valioso, né? Uma flexibilidade que a gente trabalha tanto, né, talvez nas nossas ações, intervenções por aí, que agora estamos sendo nem convidados, né, convocados a poder aplicar no nosso dia a dia também. E acho que isso é muito importante, até uma fala que foi bastante discutida naquele evento que a gente fez em janeiro, no sentido de que, antes de sermos um profissional, somos seres humanos. Então, nesse momento, eu não sei como os colegas vêm sentindo, assim, né, independente da área que atuam, enfim, mas do quanto é difícil, muitas vezes, receber tantas demandas com as quais a gente também está lidando, né, porque nós também estamos com incertezas, nós também não sabemos quando isso vai acabar, nós também estamos processando e tentando entender as implicações disso tudo, nós também precisamos nos organizar financeiramente, nós também, talvez, temos algumas indignações com questões que acontecem, com ações que são tomadas, né, socialmente, enfim, diante disso tudo. Então, do quanto é um movimento muito complexo, né, tá nesse lugar de escuta, de poder, de alguma forma, acolher as pessoas com as suas ansiedades, com as suas dificuldades, enfim, quando muitas vezes a gente também tá sentindo coisas muito parecidas, né, e ao mesmo tempo, acho que, como a Elisa disse no início, isso mostra de certa forma, o potencial de uma crise. Óbvio que a gente não precisa gostar de uma crise e achar isso o máximo, não é isso, mas o quanto realmente uma crise pode também fazer a gente se dar conta de tantas coisas e exercitar tantas coisas, que a gente não tem controle de tudo, que somos seres humanos, que a gente vai precisar pedir ajuda, que a gente vai precisar ser escutado também, de que a gente não vai ter as respostas sempre, e inclusive, muitas vezes, do quanto isso pode ser, inclusive, terapêutico, né, para quem está sentado ali na nossa frente, de saber, né, claro que sem perder o local de continência da gente, enfim, mas são reflexões que eu queria compartilhar, assim, sem muita conclusão mesmo, sem receita, como a Angelista disse, mas coisas que eu vinha sentindo a necessidade também de poder compartilhar com colegas. Então, também agradeço, né, todo esse movimento, a abertura do CRP também, como sempre, e é isso, talvez lançando mais reflexões do que conclusões com a minha fala, assim, mas queria poder compartilhar um pouquinho disso. Obrigada, Will. Estamos, eu e o William aqui, então, representando a Psiconor. Até, William, enquanto tu falava, eu fiquei refletindo uma coisa. E as gurias, eles estavam falando antes, né, sobre a necessidade de adaptação, de reuniões online, enfim, tudo isso é muito novidade para nós também.
enquanto tu falava, eu fiquei refletindo, talvez uma coisa que também a gente esteja aprendendo agora com o espaço de fala online literalmente a gente desliga o microfone enquanto o outro está falando. Ou seja, a gente consegue, eu pelo menos percebo isso, assim, que a gente precisa esperar o outro terminar de falar para daí a gente ligar o nosso microfone e participar também, né? Talvez em quantos momentos da vida, quando a gente está de uma forma presencial, né? A gente, e não por mal, mas por hábito mesmo, né? A gente acaba um falando por cima do outro, se interrompendo, enfim. Então, olha um lado positivo no meio disso tudo, né? A gente também conseguir, a gente ter mais paciência para o nosso tempo, para o nosso espaço de fala, né? E esperar o outro terminar para daí a gente ligar o nosso microfone, a nossa câmera, né? Então, achei uma reflexão, assim, interessante de linkar com isso que tu falou, né? O aprendizado das crises. Então, vou dar sequência à fala. Fiquei te esperando, Rossélia. É verdade, vivemos um tempo totalmente desconhecido, mas que ele também já nos mostra algumas coisas que eu acho que são importantes. Um vírus fez o mundo parar. Claro que serão muitas perdas, exatamente porque as pessoas não pararam para escutar e também não se deram conta que precisariam se cuidar e cuidar do outro. Então, vivemos numa sociedade tão doente, uma sociedade tão capitalista, onde o lucro, o poder é a meta da maioria daqueles que governam ou de outros que estão aí. E ontem, aqui no meu condomínio, apareceu um porco-espinho. Como é que ele entrou? Não sei. Então, parece que a natureza, nesse tempo pequeno ainda, de uma certa freada que o vírus fez a sociedade fazer, a própria natureza está vindo ao nosso encontro para dizer alguma coisa para a gente. O que é que a gente está fazendo com a vida humana, com a vida do planeta? A cada dia que a gente se depara com as manifestações políticas, as manifestações de muita gente que tem o poder nas mãos, são falas tão desumanas que fazem de fato ficar ainda mais triste e preocupados. Então, para mim, o vírus vem para nos provocar, para dizer que mundo é esse que nós estamos construindo, que mundo é esse que eu faço parte, que mundo é esse de humanos que estão tão desumanizados. E não só a psicologia, mas eu acho que todas as profissões que cuidam das pessoas estão sendo convidadas a pensar um pouquinho, repensar a própria conduta da gente, né? Como tu disseste, né, Elisa, a gente está aprendendo a escutar, aprendendo a ficar em casa, que tinha tanta gente que não sabia mais como é que era ficar em casa, e agora tem que ficar em casa. Tem pessoas se conhecendo agora, né, porque moravam juntas há 15, 20 anos, e já não se escutavam mais, já não se olhavam mais. Então, penso que esse é um momento muito especial, para a gente aprender de novo a ressignificar a dimensão do cuidado, que é uma coisa muito mais ampla e profunda que a gente possa imaginar. Mas eu creio que esse é o convite. O que é isso mesmo? O que é cuidar? O que significa cuidar? A gente avançou tanto em tantas coisas e, de repente, nós, com a nossa arrogância, diante de uma criatura invisível, está fazendo a gente repensar conceitos, a valorizar mais a música, né? Nós ouvimos a canção tão bonita, a gente viu ali a Marina tão linda, participando junto com o pai e com a mãe, momentos estes que, enfim, a gente já tinha perdido um pouco, que a sociedade perdeu nessa correria que a gente vive em busca de ter, e o ser está ficando abandonado. Então, acho que esse é o grande convite, sabe? O que é que eu vou fazer daqui para frente com a dimensão do cuidado? Né? Como é que a gente pode ser melhor? Tirar mais tempo para cantar, para se encontrar, para sorrir, para amar, para escutar o outro. Acho que são coisas que ajudam a gente a repensar a nossa vida e a nossa conduta. Eu, por exemplo, trabalho no Grupo Fórmula, trabalho com a dor todos os dias. E só a gente que está lá, tem mais duas colegas, a Jéssica, que está conosco, a Denise. Então, quando a gente se depara com um momento de uma despedida que nem é possível acontecer, a gente fica pensando quantas vezes
As despedidas pareciam, assim, então, coisas que a gente não queria estar perto, né? Mas como é necessário e como faz a diferença. Então, eu penso que é um momento riquíssimo para a gente rever a nossa conduta e a nossa própria contribuição para essa sociedade que está aí. Acho que nunca, né, Angelista, o cuidar de mim e cuidar do outro teve tanto significado, né? No momento em que cuidamos de nós mesmos, fazendo nossa parte no isolamento, nos cuidando, tomando as medidas de precaução, estamos cuidando do outro também, né? Então, talvez, e é claro, né, é uma situação extrema, é uma situação de extremo sofrimento mundial, a nível mundial, global, né? Mas aí entra o significado da resiliência, que a gente tanto fala na psicologia, né? Conseguir, depois de uma tempestade, depois de um período difícil, sair mais fortalecidos. Então, talvez, o maior sentido de todas as crises é realmente esse, repensar nossa conduta, nossos comportamentos, mesmo que não possamos controlar o vírus, nosso inimigo invisível, né, podemos controlar o nosso comportamento. É um por um, mas no todo faz muita diferença, né. Isso. Nós temos mais a Dalmara inscrita, mas a gente quer ouvir outras pessoas também, pessoal. Vamos lá, vamos se encorajar aí, né? Já, Iracema. A Dalmara pode fazer a fala dela e depois a Iracema, então. Tá bem, Dalmara? Dalmara está aqui entre nós, vamos ver, sim. Não estava conseguindo ligar o microfone, antes também não consegui, daí fica naquela... lidando com tecnologia, né? Essa é uma das partes desse momento, assim, né? Como dizia, ai, não sei mexer, não sei lidar com a tecnologia, vai tendo que, que lidar de alguma forma. Estava ouvindo você falar, assim, e pensando nas diversas dimensões do cuidado, né? Só me apresentar, então, eu sou a Dalmara, sou psicóloga, trabalho na atenção básica, e hoje também sou membro da atual gestão do Conselho Regional da Subsede Serra também, trabalho Dalmara, eu não sei, acho que a conexão dela não ficou muito boa, talvez. Tá cortando, Oi? Dalmara? Tá cortando, eu acho que a tua conexão, talvez. Sim, é bem ruim. Talvez uma sugestão é, infelizmente, falar com a câmera desligada, para talvez exigir menos internet, sabe? Talvez trave um pouquinho menos. Isso. Oi? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Então, vou tentar falar. Um dos equipamentos não funciona o microfone, o outro não funciona a câmera. Mas, enfim, eu estava falando de que a gente vai pensando sobre as diversas dimensões do cuidado, né? Pensando também nessa questão da música, né? Que a música trouxe. Primeiro a gente fala assim, a gente lida com o sofrimento humano, então a gente também precisa cuidar do nosso sofrimento enquanto humano, né? E a gente vai se dando conta, acho que a Débora Noal falava isso, né? Teve numa live da Fiocruz, assim, que poder acolher a sua emoção nesse momento, seu sentimento, seu sofrimento nesse momento, né? Poder se perceber e se entender de que forma tá assimilando tudo isso, né? Durante esse momento, assim, de pandemia, em contato com os meus colegas de trabalho,
eu consegui perceber que cada um de nós vivenciou os primeiros momentos e tem vivenciado a pandemia da sua forma, né? Como se existissem diversas formas de sentir, né? Na verdade, existem diversas formas de sentir e de sofrer também, né? E a gente também sente, né? E poder acolher isso, poder entender que para todo mundo vai passar de um jeito, né? Não é um momento, eu sempre fico pensando que algumas coisas nos marcam, né? A gente sempre vai lembrar de como foi o primeiro dia que eu saí do trabalho e eu tive que ficar em casa durante todo esse tempo, né? A gente sempre vai ter essa lembrança de como foi esse dia. Acredito que na memória e na vida de todos nós isso vai ficar marcado de alguma forma com os sentimentos e sofrimentos que teve, né? E uma outra dimensão do cuidado, que eu acho que nós, psicólogos, a gente está tendo que se haver nesse momento, não sei se ela esteve presente durante todos os momentos, mas algo que para mim, pelo menos, era novo, né? Eu quero compartilhar também isso, de lidar com usar máscara, usar a ideia de biossegurança, né, que está sendo tão falada, né? A gente entendia que, bom, o enfermeiro usa jaleco, usa máscara, usa EPI na saúde, mas psicólogo, todo paramentado, usando máscara, usando, às vezes, óculos de proteção, e outras formas também de cuidado, né, outros EPIs que às vezes a gente tá utilizando, né, na prática, a limpeza, a própria limpeza dos móveis e tudo isso na hora de acolher, a janela aberta, todos esses cuidados que a gente está tendo de biossegurança mesmo, né, conosco e com o nosso paciente, de certa forma é algo novo, né? Porque a gente não tinha que, até pouco tempo, lidar com isso, né? Mas eu trago, assim, de que também é algo que a gente tem que perceber, que a gente necessita desse cuidado, né? Poder se olhar. Eu vinha conversando com alguns colegas, né, dessa questão que às vezes a gente se coloca num lugar de que o paciente existe um sofrimento que é do paciente, existe uma doença que é do paciente, e às vezes o paciente, do cliente, né, de como a gente puder entender o usuário, né, eu diria o usuário dos serviços, né, a gente sempre coloca o adoecimento no outro lado, né, e no outro banco, no outro sofá, na outra cadeira, é o outro que sofre, e é o outro que precisa de cuidado. E no momento que a gente fala de biossegurança e de cuidados conosco, é um cuidado de mim também, é um cuidado de mim para poder cuidar do outro. É também se ver como alguém que pode adoecer, é também se ver como alguém que pode padecer de todos os sofrimentos, né, de todas as doenças. Eu acho que é um lugar também para ser experimentado, né, esse lugar da vulnerabilidade também, e da gente poder se olhar, né, como alguém que precisa de cuidados, né. Não sei, me alonguei enfim, mas vou deixar a palavra agora. Trazer essa reflexão, né, dos vários cuidados que a gente está tendo que ter, e de como isso é novo, né? Como se olhar como alguém que necessita de cuidado também é novo, né? De certa forma. Enfim. Isso. Bem importante a tua fala, Dalmara, é isso mesmo. Iracema, então, escrita, pode... Por favor. Temos a Suelen também, depois da Iracema. Isso aí, pessoal, vamos... Iracema? Acho que passa a palavra para outra colega. Acho que ela não está ouvindo. Talvez ela esteja com alguma dificuldade, talvez. Suelen, então? Estão me escutando? Uhum. Tá, ótimo. Então, eu sou Suelen, eu sou psicóloga clínica,
E, na verdade, assim, eu acho que é mais como uma questão de desabafo, e, enfim, em consonância com tudo que os colegas já falaram, assim, mas, enfim, com toda essa questão da pandemia, isolamento, acho que a questão principal que fica, pelo menos para mim, é esse novo setting de atendimentos online, né, que é uma coisa, pelo menos para mim, é nova, eu nunca tinha atendido nesse formato, então, acho que mais para ver o que os colegas pensam sobre isso também, em relação ao desgaste que eu tenho sentido em relação a esse momento, porque quando a gente está frente a frente com o paciente, claro, tem toda uma questão, né, enfim, de emprestar o nosso aparelho psíquico para esses pacientes que estão ali à nossa frente, mas acho que a questão do online, pelo menos para mim, tem ficado um desgaste ainda maior, né? Acho que, como a colega falou, trabalhei o dia inteiro, estou rouca por causa de todo esse trabalho, né? Com a questão online, acho que exige de nós um esforço maior, tanto pela questão do setting, que é diferente, esse formato diferente para todos, né? Tanto para nós quanto para os pacientes, mas acho que fica assim para a gente poder pensar nisso. Não sei como é que vocês, né, quem trabalha com clínica, quem está fazendo esses atendimentos online, estão se sentindo em relação a isso, mas eu tenho sentido esse desgaste, assim, e vendo por esse lado da questão desse acolhimento, que a gente precisa ter esse acolhimento também do, ok, hoje teve muitos atendimentos, eu vou pegar um chá quente, vou para a cama descansar, porque hoje não dá mais. Né? Acho que é da gente poder pensar também nesse tipo de acolhimento. Esse evento me chamou a atenção por causa desse título, assim, sim, nosso trabalho é cuidar dos outros, e onde é que a gente fica nisso? Né? A gente está prestando atenção nisso, né? Nesse setting diferente, nesse ter que se articular dentro de casa, para quem tem uma família grande, para quem tem uma família pequena, como é que está sendo tudo isso? Mais um questionamento, assim, para saber como é que também os colegas estão se sentindo em relação a esse momento, desse tipo de formato de atendimento, que para mim, assim, tá num nível desgastante que eu não pensava que seria. Eu tenho a impressão que, por ser online e a gente talvez perder alguns recursos da relação mesmo que presencialmente a gente tem, às vezes até da postura com que a gente está sentado, né, um ir para frente, assim, para ouvir mais, enfim. Eu tenho bem essa sensação também de que a gente precisa disponibilizar muito mais energia, assim, para mostrar o quanto a gente está igualmente atento, né, igualmente conectado ali. Eu tenho exatamente a mesma sensação, e eu acho que a questão da tela também, né, da luz ali, enfim, em alguns momentos também me atrapalha um pouco, enfim, mas acho que é bem essa sensação, e até também pelo simples fato de ser uma modalidade que talvez a gente não atendia tanto, né, talvez, se for pensar mais no início da profissão, os primeiros atendimentos, mesmo presenciais, também exigiam mais no sentido de energia mesmo, bom, tô numa situação nova, né, a gente mantém o acolhimento, mas a gente vai ficando mais confortável nessa posição, né? Uhum. Então, eu acho que esse novo contexto online talvez vai um pouco por essa linha, sim, né? Não sei se os colegas concordam ou não, enfim, mas eu percebo mais ou menos assim. Acho uma questão de disponibilidade, né? Parece que a gente exige mais ainda essa disponibilidade para transmitir isso através da tela. Né? Acho que essa é a questão que fica muito para mim, assim, olha, estou disponível apesar de estarmos longe, não estarmos frente a frente fisicamente. Né? Acho que isso que pesa, pelo menos para mim, tem pesado muito mais. Exato, Suelen. Até, sabe que na primeira semana de atendimento, acho que foi ali no dia 20 e poucos, 23 ali, que foi aquela primeira semana, né? O William escreveu justamente isso, que a gente tinha tido o primeiro dia de atendimento online, ele disse, como é que foi teu dia, né? Ele disse, eu tô me sentindo mais cansado, e para ti?
E aí eu disse, olha, a sensação que eu tive foi que realmente eu tinha sido atropelada, assim. Eu falei para ele, parece que foi atropelada por um caminhão, porque a carga horária continuava a mesma, né? E às vezes até com alguns espaçamentos maiores, aquela pausa pro chazinho, né? Consegui se alongar um pouquinho, né? Aquela coisa. Mas ainda assim, o olhar para a tela o dia todo, a disponibilidade, aquela coisa de, sim, se a gente mora numa casa com mais pessoas, de conseguir adaptar um espaço, né, privado, né, o gasto de energia maior para uma adaptação, para uma situação que antes a gente não se adaptava, né. Então, acho que sim, acho que não só, claro, acho que depois que a gente se adapta é mais fácil. Eu, pelo menos, senti isso também, assim, nas primeiras semanas foi mais cansativo, mas parece que agora meu organismo já entendeu, assim, meu cérebro já entendeu que é um contexto um pouco diferente, mas o trabalho ainda é o mesmo, né? Então, acho que no primeiro momento, sim, a gente estranha bastante, com certeza, e dos pacientes depende muito de cada caso. Eu percebo que até de uma forma geral eles aderiram bem, alguns até preferiram, e disseram, olha, por mim até mantém online ainda, eles disseram, né, que se eles moram muito longe, ou se eles moram sozinhos, daí é mais fácil, né. Então, acho que sim, tem a questão que o William falou de mostrar-se disponível, mesmo estando, né, atrás de uma tela. Então, com certeza, acho que é um gasto de energia maior, e depois que a gente já consegue entender, e a nossa mente já entende que apesar do ambiente diferente, é o mesmo trabalho, acho que daí a gente já vai conseguindo se adaptar um pouco melhor, né? A nossa resiliência, de novo, né? A gente já vai vendo que a gente consegue se adaptar a essa nova realidade. Eu não sei se a Iracema consegue ainda falar, se ela ainda quer, mas nós temos também a Fran inscrita. Vamos dar um minutinho para ver se a Iracema ainda tem o desejo de se manifestar. Então, acho que Fran pode fazer a tua fala. Então, problemas aqui também com as tecnologias. Vamos ver o que eu consigo falar antes da Mari vir. Várias coisas, assim, que me tocaram bastante. Primeiro, a questão do cuidado, né? Então, só explicando, eu trabalho aqui no município de Bento Gonçalves, na prefeitura. Eu trabalho num CAPS e trabalho, enfim, também na assistência. E nesse momento, as 20 horas que eu fazia na assistência passaram também para a saúde num projeto de atenção aos trabalhadores de saúde. Então, assim, eu também, como trabalhadora de saúde, tenho talvez que negar o meu risco, a minha exposição, para conseguir, às vezes, dar contorno para o sofrimento dos colegas. Porque desde que teve o primeiro caso, muita gente, enfim, acabou apresentando sofrimentos, assim, que precisou afastar do trabalho, que enfim, que não foi possível seguir o ritmo da vida, né? E eu precisei seguir saindo de casa e seguir trabalhando todo esse tempo. Então, eu até brincava num grupo da família, que todo mundo, que série que eu vou ver, que curso que eu vou fazer, que coisas que para ocupar meu tempo, TED. Bom, eu não tive TED em nenhum momento, pelo contrário, assim, foi uma tensão muito maior, um estilo de trabalho que eu não estava acostumada, né? E talvez, para eu conseguir seguir trabalhando, uma negação de que eu estava em risco. Então, estou tendo que me policiar muito para também não pecar nas questões de biossegurança, como a Dal trazia, né? Que bem, a gente vai falando, vou nas unidades de saúde falar sobre isso, mas às vezes, na hora do cafezinho com o colega, a gente tira a máscara e conversa normalmente, né? Então, esses escapes que a gente também faz para tentar alguma resistência, assim, enfim, não consigo ainda elaborar tão bem o que me acontece.
Mas, em especial, os pacientes do CAPS, muito rapidamente, quando a gente não pôde mais chamá-los e quando o CAPS não teve mais atendimentos presenciais, uma coisa que marcou muito para mim, assim, da questão da prática, é a coisa do setting e da separação. Bom, eu falava com os meus pacientes do CAPS, no horário marcado no CAPS, quando eu estava no CAPS. Eventualmente no horário de grupo, eventualmente encontrava na rua, mas era uma coisa, né? Agora eles têm meu telefone, porque para garantir que eu possa estar presente, virtualmente presente, que seja, no caso de alguma crise, no caso de alguma necessidade maior, eu precisei seguir monitorando eles, né? Então, a gente tem um grupo no WhatsApp, dos grupos que eu fazia, e aí esse contato ficou full time, né? Então, por mais que eu pense, ok, não estou trabalhando, mas abre lá o grupo, eu penso quem é e o que está acontecendo. Eu preciso fazer alguma intervenção agora, ou eu posso esperar até o próximo momento que eu esteja no trabalho ou em horário de trabalho. Então, essa disponibilidade de escuta, ela fica sendo também full time. Isso é bem cansativo. Tive algumas dificuldades, eu também nunca tinha feito atendimento virtual. E, nossa, é muito diferente, né? Eu não imaginava que seria tão diferente. Tanto a questão do tempo de fala, quanto enfim. Mas aí tem outra questão também, para quem trabalha com política pública, é que nem todos os pacientes que a gente se dispuser a acompanhar, eles vão ter o recurso de uma internet que sustente o atendimento online. Então, alguns atendimentos eu estou fazendo por WhatsApp escrito, né? Isso é uma coisa que antes da pandemia e dessas urgências todas seria inimaginável. Não inimaginável, mas assim, não é uma coisa decididamente que eu costumava fazer, em especial, porque eu não costumava dar o meu telefone pessoal, né? O contato era institucional, era através da instituição, mesmo que o vínculo da transferência seja, né, obviamente, com as pessoas. Mas, enfim, e aí, no meio de tudo isso, eu sei, algumas pessoas que conheço aqui, eu sei que tem filhos também, a gente lida com toda a culpa que já envolve ser mulher, mãe, trabalhar e não conseguir sempre deixar o furo em algum lugar, e ver, assim, a criança em casa, enquanto eu saio e volto, e ela apresentando muitas coisas diferentes, e a gente tentando acolher no que dá, e tentar empalavrar muitas coisas que ela sente, mas perceber nela um sofrimento que a gente não pode resolver. Diferente das outras coisas que vieram até agora, que a gente sempre dava um jeito de no dodói passar ou machucar um remédio, de tá com fome da comida, tá suja, limpa, enfim, acolhe o choro, a manha. Isso é uma coisa que eu não posso dizer para ela vai passar e vai ficar tudo bem, porque eu também não sei. Ou é mais 2 dias, ou a gente vai ver a vovó na semana que vem, eu não sei. Então, acho que para mim é mais ou menos isso, assim, as coisas que estão me passando nesse tempo de pandemia e que eu queria compartilhar um pouquinho. Você retrata bem o sofrimento que todos nós estamos passando de algum jeito, né? Um grau maior ou menor, mas, de fato, essa situação da pandemia, na verdade, nos tirou do eixo. E a gente está tendo que reaprender. Inclusive, aquilo que eu disse, né, na minha fala, a gente está precisando reaprender o significado do cuidado. E ele tem uma amplitude tão grande, que nós estamos todos tateando em busca de um caminho. E penso que é importante mesmo, nós que cuidamos, as pessoas todas que cuidam umas das outras, tem que se dar conta mesmo como é que eu estou, onde estou, e rever um pouquinho as nossas próprias emoções e ver que caminhos é possível. Porque, na verdade, passamos a viver uma certa crise. As pessoas esperam de nós alguma coisa, uma palavra, um olhar, uma escuta, e nós também temos o desejo de ir ao encontro, e a gente era livre e não sabia. A gente pensava, vou no mercado, ia. A gente pensava, vou passar ali, visitar um amigo, a gente ia. Era tudo automático, assim, era uma coisa tão espontânea, tão natural, e agora a gente precisa repensar mesmo. Opa, a máscara, não posso tocar.
olha, essa pessoa está se aproximando muito de mim, o que eu vou fazer? E a gente ainda está diante de uma outra possibilidade, que nós não sabemos as sequelas que tudo isso vai deixar para aqueles que, infelizmente, vierem a perder as suas pessoas próximas, os seus amigos, aqueles que se contaminarem, e por falta de equipamento, enfim, de um lugar adequado para socorrer, porque não tem medicação, não tem nada. Aqueles que negligenciarem numa medida maior do cuidado, correm risco e põem em risco os outros. Então, de fato, vivemos uma crise muito profunda, que a gente ainda não tem, eu em especial, e eu carrego essa coisa do cuidado desde a minha casa, porque eu tive uma mãe tão amorosa e tão cuidadosa com a gente, que ela saía na frente para ver se não tinha um buraco para a gente cair dentro, quando a gente ia brincar no sítio, ou em algum lugar, num passeio. Então, ela era tão atenciosa com tudo, então isso está um pouco dentro de mim. E esse desejo de ir ao encontro é uma coisa tão da gente, né? E agora a gente também não pode. Então, ser solidário é ficar longe, parece uma contradição. Então, certamente a angústia nos pega a todos. E veja, a gente fica tentando encontrar as palavras até para compreender. Eu acho que esse é o desafio, aprender, inclusive, a se escutar mais e encontrar esses canais de possibilidade da gente poder estar falando sobre também a nossa dor, a nossa angústia, o nosso medo e a nossa fragilidade enquanto humanos. De fato, eu percebo que a gente, nesse momento, assim, né, de um modo geral, tem estado muito mais com nós mesmos, né? A gente está tendo a oportunidade de entrar para dentro de nós e ficar conosco, né? Eu acho que, eu não sei como é que é a experiência de cada um e cada uma, mas eu tenho estado muito mais assim dessa forma, porque eu não moro numa casa cheia de gente, então a gente acaba fazendo muito mais esse encontro, né, de nós com nós mesmos. Então é um outro momento, né. Dalmara está inscrita, já vi que a Iracema retornou, então... Sou eu, Lucélia. Eu tenho que pedir desculpa porque eu acho que eu falei e não me apresentei da outra vez, né? Porque eu sempre quero economizar tempo e falo as coisas correndo, peço desculpas. Eu sou a Carla, sou conselheira, faço parte da comissão gestora da Subsede Serra e tentei ajudar dentro do possível na organização desse evento. Então, fiz a apresentação, me desculpem. Boa noite a todos. Eu estava pensando, enquanto ouvia, sobre a questão do atendimento online, e eu li um texto super bom da Maria Rita Kel, na época, e que é aquela psicanalista e tal, e ela diz que essa coisa de não estar com o outro, né, que o corpo, ele oferece limites, né, e daqui a pouco a gente está numa conversa que não está com o corpo oferecendo esse limite, a gente pode até se passar, né, e pode até dizer coisas que não gostaria. Então, são situações que se apresentam. Ao mesmo tempo, é com o corpo, como dizia o William, que a gente mostra o quanto a gente está prestando atenção naquilo que está sendo dito, né, dessa energia que ela vai aumentar muito no atendimento online, que ela fala também, né, sobre isso, dizendo que nunca na vida ela disse tanto porque dentro do consultório, ela é psicanalista, daí é uma outra forma de atendimento, mas enfim, ela não precisava dizer que estava ali, mas agora, com essa tecnologia, tem que estar o tempo todo dizendo estou presente, então estou escutando, e tem que achar formas de mostrar que está fazendo essa escuta, né? Então, me deu vontade de falar para vocês desse texto. Ela também vai falar da questão do luto, né? Dessa coisa de não poder fazer todo o ritual, e isso a Angelista entende super bem, né? De despedida, porque a gente precisa de muitos rituais para se convencer que aquela pessoa morreu,
né? E essas pessoas que não estão podendo acompanhar o enterro, não estão velando os seus entes queridos, elas talvez carreguem esse luto mal resolvido para sempre, assim, né? Como as mães que perderam seus filhos desaparecidos durante a ditadura, né? As argentinas lá da Praça não sei quanto de Maio, e, enfim, era isso que eu queria falar. Não, queria falar mais uma coisa também. Eu também acho que essa coisa do cuidar, da nossa proposta aqui, né, que diz que é cuidar de mim, cuidar do outro, cuidar de todo mundo, seria muito bom se todo mundo entendesse isso, né, mas infelizmente, por enquanto, não estão entendendo, né, e talvez a gente tenha que fazer muito esse trabalho de dizer, né, que a ação de um dá efeito nos outros e tal, mas está muito difícil no nosso país as pessoas terem essa compreensão. Bom seria se tivessem, né, seria um grande passo para a humanidade, mas infelizmente neste momento eu vou ter que ser um pouco pessimista, assim, né, isso não está acontecendo. E também gera um sofrimento, né? Porque no momento que a gente percebe que isso não está acontecendo, que a gente está fazendo todo um esforço, quem está se cuidando e vê que outros não estão, é desesperador, assim, né? Então é isso. Muito obrigada pelo meu espaço, eu falo, Gisele. É o Vinícius, né? Eu acho que a Iracema se inscreveu, não sei se ela já está novamente. Não te escuto, Jocélia. Ah, sim, eu tinha o meu microfone desligado, peço desculpas. Eu estava dizendo, então, que pedindo desculpas para Carla, porque eu realmente me passei aqui na tua inscrição, né? Mas não foi para te calar, nunca Não será. precisa pedir desculpas, Jocélia, eu sei disso. E então, não sei se a Iracema retornou, se ela gostaria de fazer a fala dela, senão a gente passa para a Dalmara daí. Acho que Dalmara, então, pode fazer a tua fala. Depois tem o William também. Eu estava ouvindo a Fran falar e fazendo um link com o que a Suelen trouxe também. Não sei se vocês estão me ouvindo. Se a internet me ajudar, eu falo. Que a Suelen trazia, que é muito mais cansativo, né? E a Fran também trouxe, né, dessa questão do trabalho que é todo o tempo, né? De estar ali com o contato das pessoas, né? Dos usuários, enfim, pelos meios digitais, e isso ser algo que vai perdurando, assim, né? E mesmo quando é o contato, a gente tem, né, essa questão do CRP, nos trouxe para o atendimento emergencial, né? Ele pode ser um atendimento presencial quando é um atendimento emergencial, né? E nos demais momentos, assim, que a gente ter preferência ao atendimento online, né? Então, é uma orientação do CRP e do CFP nesse momento, né? E mesmo quando ele é presencial, de como, às vezes, essa coisa do EPI por todos os lados, ele acaba também tornando esse ambiente um ambiente mais pesado, né?
eu senti nas primeiras semanas um cansaço muito maior, e eu conversei com algumas colegas, e uma colega minha disse uma coisa que me marcou, assim, de certa forma. Ela disse: o tempo é o mesmo, o trabalho é o mesmo, mas a tensão que a gente vive a sensação de que existe um perigo ali, né, que a gente precisa estar cuidando para não estar tocando o nariz, tocando a boca, roendo unha, que é uma mania que às vezes as pessoas têm, e botando a mão na máscara, de como isso causa também essa sensação de cansaço, né? Eu acho que concordo também. Eu também li esse texto da Maria Rita Kell e achei que ele é fantástico, assim, para a gente pensar, né? De como, de certa forma, esse cansaço é maior porque a gente precisa ter uma atenção muito maior, né? Numa reunião que a gente está com várias pessoas ouvindo, né? A gente tem feito muitas reuniões pelo CRP também, online, e a gente tem tido essa experiência, né? Quando a gente está numa reunião presencial com as pessoas, a gente precisa estar atento, né? Ao que cada um vai falando, ouvindo, né? E mesmo assim, algumas coisas se perdem. Quando é online, a gente precisa de uma atenção muito maior, porque a gente não tem o contato, né? A gente não tem o físico ali, né? E tudo que envolve isso, né? O contexto e tudo isso. Então, essa atenção precisa ser maior, e isso eu acho que também causa esse cansaço maior, né? Esse sentimento de que as coisas estão mais. A gente precisa demandar muito mais, né? E eu tive algumas experiências bem interessantes, assim, nesse tempo todo, né? Que é isso, né? No contato com os pacientes. Eu vi um texto, agora não vou lembrar, nessa semana também, que falava sobre isso da gente significar também, né? O momento. E com os usuários tu acaba significando também algumas coisas, né? Porque eles nos trazem algumas questões, assim, da própria afetividade, né? Do afeto. E uma usuária que eu atendo presencial, que teve uma emergência, uma situação emergencial, ela trouxe uma questão assim, ela disse: eu sou muito afetiva, eu gosto muito de tocar e de chegar perto. Nesse momento eu sei que não pode, então eu te trouxe um café. E uma forma, assim, de pensar, eu entendendo também todas as questões, enfim, do café ali, e uma outra paciente me mandou uma máscara, né, e pediu para que eu me cuidasse nesse momento. Então, outras trocas que são possíveis, assim, e que também a gente vai significando o momento, né? E eu pensei que a Suelen também falou disso, né? Volta para casa, toma um chazinho, e a Jocélia trouxe a questão de estou em casa, estou me encontrando mais. É um pouco isso, né? A gente encontrar o nosso lugar seguro e o nosso acolhimento, assim, em algum momento, né? Esse texto que eu li, eu até peço mil desculpas que eu não lembro o nome da pessoa que escreveu, mas foi um psicanalista que fala sobre os significados que a gente está dando, e às vezes trazendo um pouco dessa nostalgia, assim, de que a gente vai se agarrando a coisas também passadas, assim, para lugares que a gente vai se sentir bem, né? E é um pouco isso, né? Os lugares que a gente sente bem também, às vezes, é essas coisas da nossa vida, enfim, que a gente encontra para estar se acolhendo nesse momento, né? Acho que era isso. Oi, estão me ouvindo agora? Agora sim. Oi, sim. Que bom que tu conseguiu. Oi, desculpem, eu tive que pedir ajuda para o meu filho de 12 anos. Então, meu nome é Iracema, eu sou aqui de Canoas, tá? Eu sou psicóloga aqui de Canoas e faço boa parte do meu tempo hoje é dedicado para o ser voluntário, né? E aí o que acontece é que o pessoal, as pessoas que eu atendo são voltadas para as doenças de câncer, né? Então todas elas são doentes oncológicas e realmente assim elas estão nesse momento sofrendo duplamente, né? Justamente porque tem essa questão da doença em si, o medo da morte, a consciência da finitude, e ao mesmo tempo, agora, então, essa questão do vírus. E o que eu dizia para elas esses dias é justamente que nesse momento, esse vírus nos colocou todas na mesma situação, né? Todos nós na mesma situação.
De repente, estamos pensando na nossa finitude, de repente, estamos pensando o quanto nós podemos fazer para ajudar o outro, e o tema desse evento de vocês me chama muita atenção, porque eu acho que é exatamente isso que nós estamos vivendo nesse momento, de cuidar da gente, mas cuidar do outro também. E o que eu sempre falo também é da importância de a gente se cuidar, que eu só vou poder realmente ajudar o outro se eu estiver bem. Então, eu acho que esse título, esse nome que vocês deram, quero parabenizar vocês, porque realmente tem tudo a ver com esse momento, assim. E proporcionar esse encontro, onde a gente possa falar sobre o que nós sentimos também tem tudo a ver, porque somos cuidadores, né? E quem cuida de nós? A gente sempre se faz essa pergunta, o cuidador também precisa de cuidados. Então, eu acho que é um momento, assim, de nós estarmos todos lidando com o desconhecido, algo invisível, e alguém falou agora há pouco sobre a questão do luto, né? Não só sobre a morte das pessoas com o vírus, com outras doenças, enfim, mas que esse momento, o que nós estamos enfrentando, para mim, na minha percepção, é um luto também, é a perda da nossa liberdade, é a perda, são vários momentos, várias formas de pensar essas perdas como o luto. E é claro que no primeiro momento houve muita negação de nossa parte, né? Todos nós não queríamos entender, não queríamos aceitar, não queríamos acreditar, e isso acontece em grande parte até hoje em algumas pessoas. E também vejo a questão da revolta, né? Como as pessoas precisam achar um culpado para tudo isso que está acontecendo, né? Seja o chinês, seja o presidente, seja o meu vizinho, seja o hospital, enfim, alguém tem que ser culpado nesse momento por aquilo que está acontecendo conosco, comigo, né? Então, eu acredito que assim como o luto tem essas diversas fases, e entendo que estamos passando por isso como um luto, então eu acredito que a gente deva chegar, e espero que em breve, na última fase do luto, que é justamente a fase em que há mais aceitação, o entendimento melhor de tudo isso, e a crença de que, sim, eu posso fazer alguma coisa para me ajudar e ajudar o outro e tocar a vida. Eu penso que seja nesse sentido, assim. Não sei, só queria colocar isso para vocês, porque eu achei muito, muito bom esse tema e queria poder contribuir também com as minhas vivências, assim, nesse período. Obrigada, Gurias. Obrigada, Iracema, muito importante a tua contribuição, né? Eu acho que é isso mesmo. A gente tem ainda a William, que está inscrito, então. William. Essa questão do luto, como ela é esclarecedora, assim, para olhar para tudo isso, porque realmente como, enfim, né, todo mundo está dizendo, o mundo que a gente conhecia mudando, nossas certezas mudando, nossa forma de viver mudando, enfim, é um grande luto, e a gente sabe que por mais que a pessoa, num luto, receba uma escuta, receba um auxílio, um elemento aí primordial é a questão do tempo, né? Então, eu acho que também a gente precisa de tempo para entender tudo isso, para, mesmo depois que acabar, com muitas aspas, a gente ainda vai levar um tempo para entender, para ressignificar, enfim, e tá tudo bem com isso, porque como a Angelista muito bem falou no início, né, bom, a gente deu um tempo para entender como a gente vai fazer, como a gente vai organizar, enfim, e como muitas vezes a gente não se dá esse tempo no dia a dia, de modo geral. E talvez isso tudo, né, se a gente souber como transformar dentro da realidade de cada um, é óbvio que infelizmente com muita dor no caminho, mas do quanto isso pode significar também um rever como a gente lida com o tempo, né, de dar tempo para os processos, para os ritmos diferentes também, enfim. E, na verdade, antes, quando eu falei que eu me inscrever, agora não é bem disso, mas antes, quando a Carla comentou, né, da nossa questão, da profissão, enfim, o quanto é um momento em que a gente também tem uma responsabilidade muito grande, né?
de alguma forma tá atuando nisso tudo, inclusive com a convocação, né, do Ministério da Saúde, de que a gente também pode estar auxiliando, né, em algum momento, enfim, e ao mesmo tempo quanto isso é importante para a psicologia, porque a gente sabe o quanta luta tem por trás da nossa profissão para ser reconhecida, para ser valorizada, e eu sinto que a gente está num momento onde nunca antes a psicologia foi tão vista, assim, né, na sua importância e no seu potencial, assim, então do quanto é um momento em que a gente tem uma responsabilidade muito grande, mas claro, isso também gera ansiedade, isso também gera dúvidas, né, de, bom, como vai ser, como que a gente vai corresponder a tudo isso, ou não precisamos, o que é o dar conta disso, né, enfim. Então, acho que é um momento, assim, que a psicologia é muito importante e que a gente tem como fazer um uso dela que pode fazer toda a diferença, assim, né. Mas, bem como foi dito, né, antes disso tudo, primeiro a gente precisa estar cuidando da gente, nessa premissa, né, ninguém cuida de ninguém se não se cuida primeiro, né, enfim, acho que tentando integrar um pouquinho de tantas falas tão bonitas que vieram, é isso. Lembrei de mais uma coisa que eu ia falar, que pensando no mundo pós-pandemia também, né, toda essa questão da conexão, do atendimento online, enfim, bom, como vamos nos conectar nesse contexto, eu acho que cabe também uma reflexão de que presencialmente nem sempre as pessoas conseguem se conectar também. A gente poderia estar na mesma sala tendo essa conversa e não necessariamente estar tão conectados quanto agora. Então, como a Elisa falou também, né, desse aprendizado, vou desligar meu microfone para agora ouvir. Então, né, esses dois mundos, virtual e presencial, que são o mesmo mundo, mas não são ao mesmo tempo, como nos faz questionar tudo isso, né? Até que ponto essa conexão, mesmo presencial, muitas vezes não acontece também. Era isso. Eu já vou passar a palavra para a Raquel, que acabou de se inscrever, mas eu queria, né, trazer um outro elemento que eu considero que é bem importante, né, pegando esse gancho do que o William acabou de falar, né, nesse aspecto, assim, né, de que eu acho que um elemento importante para essa tua fala também é que nós entramos na casa do paciente, né, ou enfim, em algum lugar que é de sua intimidade ou de sua, né, enfim, do seu dia a dia, e do mesmo modo, se nós estamos atendendo em um outro ambiente que não aquele do nosso consultório, né, também eles entram, né, na nossa rotina, ou na nossa casa, ou enfim, onde quer que estejamos atendendo, né? Então, acho que esse é um outro aspecto importante, né, para a gente pensar nesse momento. E, enfim, era essa contribuição que eu queria trazer para a gente também pensar. Eu acho que durante a fala da Raquel, quem quiser ainda se inscrever, vai se inscrevendo, e a gente vai se encaminhando para o final daí da nossa atividade, tá bem? Então, Raquel, pode ficar bem à vontade. Oi, vocês me ouvem? Sim, te ouvimos. Boa noite, certo. Boa noite, eu sou de Santa Maria e achei muito boa a colocação de todos, enfim, muito, muito importante para esse momento, né? Eu vou dividir um pouco com vocês o que eu enfrentei, né, nesses dias. Eu vou iniciar os atendimentos clínicos, também trabalho numa escola da rede privada aqui, e o quanto foi, assim, estressante esse processo inicial de toda essa conexão, de ver várias plataformas online. E eu chegava no fim do dia, no final do trabalho, e não conseguia, assim, saber de onde vinha essa exaustão. Eu ficava muito, muito estressada. E eu precisei eu utilizo muito, né? Eu precisei desligar um pouco. Eu apertei o botãozinho, desliguei uns 3 dias,
tive que fazer uma ressignificação de tudo isso que a gente estava vivendo, porque era muita informação em pouco tempo, né? Era tudo é uma nova realidade. E o quanto foi importante eu parar esses dias, pedir para minha liderança esse tempo, né? Porque é necessário. Porque eu estava ali disposta a atender os outros, a cuidar dos outros, e eu não estava tendo esse olhar para mim. E é muito importante isso. Outras coisas, situações recentes também, na família, né? Às vezes a gente pega situações um pouco distantes, mas vou utilizar a família, que recentemente na família nós tivemos o prestígio de receber uma nova integrante, e o quanto é doloroso a gente não poder pegar, tocar, e é tudo muito tecnológico, são só fotos e vídeos. Claro que isso traz um conforto, mas não é a mesma coisa da gente estar tocando. Eu recentemente também descobri que estou grávida, eu não posso ter minha família por perto, o médico já pediu para que para que eu fique longe que se eu puder evitar ficar mais distante possível das pessoas, é para eu evitar, para não correr riscos. Claro que eu estou ciente disso, mas dói, né? Dói a gente não, que a gente gosta tanto de estar perto, eu pessoalmente gosto muito do toque, sou muito afetiva, e não poder e dizer para uma irmã, para uma sobrinha que eu não vou poder receber em casa nesse momento, porque a gente esperar, dar esse tempo. É mais ser essas questões, né? Porque as falas de vocês foram muito, acrescentaram muito nessa noite. Essa roda de conversa, acredito que veio muito para acalmar e nos acolher de certa forma. Obrigada. Obrigada por compartilhar. Obrigada. Pode falar, depois eu falo. Sim, Raquel, querida, primeiro, parabéns, mamãe, né? E que essa vida que tu carregas em teu ventre seja a tua energia, a tua força para superar essa fase, e a gente não pode perder nunca a dimensão da esperança, que juntos, se cuidando, nós vamos vencer. Acho que a esperança é o que nos move nesse momento, né? E, primeiro, Raquel, obrigada por compartilhar conosco a tua experiência. Parabéns, e que a gente consiga, em meio a tantas inseguranças, tanto sofrimento, celebrar a vida, né? E que é a vida, nada mais, nada menos do que a beleza, né? De gerar uma vida, de conseguir, enfim, sentir toda essa emoção, né? Então, acho que a esperança, sim, ela está ligada a gente, é aquela história da gente ver o copo meio cheio, meio vazio, né? Depende muito da nossa percepção. Tem um lado, com certeza, muito desafiador de toda essa crise. E tem um lado também positivo, que não é que não valorizávamos antes a questão do toque, a própria questão da vida, né? Mas talvez a gente estava num funcionamento tão automático, né? Num modo piloto automático, que de repente o toque para a gente era uma coisa corriqueira, era, sim, bacana, mas talvez não se destacava, né? Então, se tem algo, talvez, que a gente possa, né, tirar dessa crise, acho que é isso, é conseguir ressignificar a importância de ver, realmente, de ver o que tem de positivo, o que a vida tem de positivo, né, como é bom o toque, ter as pessoas por perto, e, novamente, mesmo que a distância esteja física, no momento, a conexão, que nem vocês falaram antes, né, a conexão, achei o termo muito bonito, assim, seguimos conectados emocionalmente, né, nos apoiando. Então, acho que a principal reflexão da nossa noite é essa, né, a questão de conseguir
reforçar e resgatar a esperança que, em meio a um bombardeio de informações, às vezes a gente esquece, porque exatamente, até tu falou, né, Raquel, que sentiu necessidade de desligar em alguns dias, e claro, com certeza, porque a gente não consegue digerir, é muita informação, é toda hora, e já vinha de antes, claro, né, mas agora, com essa situação da pandemia, a gente é ainda mais sobrecarregado com todas essas informações, a gente não dá conta de digerir, de processar tudo isso. Então, conseguir também respeitar o nosso tempo, né? Agora eu vou desligar, apertar ali o botãozinho, né? E ficar um pouquinho comigo mesmo, né? Que nem a Jocélia falou antes, ficar na minha própria companhia. Antes, talvez não éramos estimulados a isso, a conseguir olhar para a gente, a conseguir conviver com a nossa própria companhia, né? Então, conseguir ressignificar esse momento e, mais do que nunca, acho que entender o significado dessa palavra que a gente usa tanto, que é a resiliência, né? Então, mais uma vez, pessoal, muito obrigada por esse espaço, fiquei muito contente mesmo, a participação também, todos os feedbacks que estamos recebendo, a gente fica muito feliz, porque, assim, a gente sabe que a gente conseguiu cumprir o que a gente pretendia, que era conseguir que vocês se sentissem acolhidos, se sentissem escutados, e conseguir ali acender aquela luzinha, né, da esperança, que, como todo momento difícil da vida, toda adversidade, vai passar, tudo passa, né, por mais difícil que seja, por mais insegurança que a gente sinta, vai passar em algum momento, né, como todas as outras crises e outras crises que virão também, né. Muito obrigada. Em nome da Psiconor também. Eu também quero agradecer esse momento e dizer que, às vezes, a gente fica mesmo com vontade de chorar, né? Quando a gente começa a olhar para esse momento que a gente está vivendo, dá um nó na alma. Mas eu quero dizer que a esperança vence o medo, que o cuidado, de fato, seja a nossa grande ferramenta nesse momento. E quero dizer para todas as mamães, um feliz Dia das Mães. Vai ser um dia diferente, com certeza, sem abraços, sem os presentes, quem sabe, mas que dentro do coração possa ter a certeza de que o bem vai vencer, que o amor é uma energia importante, mesmo que não estejamos fisicamente ligados, mas o amor é uma energia que pode tocar esse outro mesmo à distância. Então, vamos confiar e vamos fazer de tudo para se proteger e para proteger o outro, porque eu acho que se cada um fizer um pouquinho lá no seu lugar de trabalho, e é claro que uma das coisas que está desgastando bastante a gente é essa atenção concentrada que nós precisamos ter a cada passo que a gente dá. Então, isso consome muita energia. Mas, ao mesmo tempo, vamos ruminar isso e agradecer como um momento importante de aprendizado e de crescimento também, como profissionais e como seres humanos. Então, acho que esse é o grande convite, da gente poder olhar para dentro de nós, sem perder a dimensão da esperança, do afeto, do carinho. A gente não pode abraçar, mas pode fazer uma ligação, a gente pode estar em contato, podemos abrir mais espaço para falar de nós mesmos, das nossas dores, chorar junto, mesmo que online. Então, assim, esse é o grande convite. Então, um agradecimento e, ao mesmo tempo, não vamos perder a esperança, vamos nos cuidar. Eu vou cuidar de mim, cuidar do outro, e juntos cuidaremos do mundo. Um grande abraço e muito obrigada. Então, pessoal, né, quero mais uma vez agradecer, né, a participação e a presença de cada um e cada uma. Eu acho que foi um primeiro momento muito importante e muito potente, né, para que a gente possa fazer novamente, né. É claro que nós vamos pensar em outros momentos como esse, né, então a gente vai estar convidando novamente e vamos seguir adiante, né, como todos já falaram, nos acolhendo, né, nos fortalecendo e nunca esquecendo daquelas, né, daquelas dicas que a gente dá para as pessoas próximas a gente, os nossos pacientes, enfim, né, de que já foi falado também, de se desligar de tanta informação, de não se contaminar tanto, de fazer algumas coisas que a gente gosta de fazer, de ter um tempo para nós, enfim, de dar uma choradinha de vez em quando, né? Porque eu acho que
que é disso que se trata, né? Que a gente possa se permitir algumas coisas também, né? Uma boa noite para todos e todas e até a próxima.